Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 137, versículos 5 e 6, que diz: Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a destreza, que se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Ao meditar sobre esses versículos e analisar todo o contexto, aqui contemplamos uma situação bem interessante, pois nesse cântico, praticamente convertido em uma oração de desespero diante do fato do povo de Deus estar cativo na Babilônia, o salmista expressa um sentimento que o faz despertar para aquilo que ele é, não perdendo sua raiz e lembrando de onde ele veio. Pois, ainda que todo o povo tivesse sido levado cativo por causa de sua desobediência, o Senhor tinha preservado suas vidas, a ponto deles não precisarem se misturar aos costumes daquele povo, voltando-se ao Senhor até que retornassem inteiramente a Jerusalém. Porque vamos imaginar a vida de uma pessoa que foi feita cativa, escrava, ou seja, foi condicionada a viver em um lugar sem ser a sua vontade. Foi levado para um lugar estranho, convivendo com suas experiências que o fazem lembrar de suas raízes, do lugar de sua morada, da terra de seu nascimento. Contudo, o Espírito Santo me revelou algo muito interessante em relação a essa passagem. Pois ainda que tenhamos toda a solidez de afirmar que o salmista estava orando por uma indignação de não aceitar aquela condição, e remete sua lembrança a Jerusalém, sua habitação, vamos imaginar nós, peregrinos, numa terra estranha. Como vemos descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ainda que toda a nossa vida esteja sendo com pessoas que conhecemos desde o nosso nascimento, pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, nossa convicção está de onde viemos. Pois está escrito na palavra que todos pecaram, mas que fomos reconciliados em Cristo, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por um homem entrou o pecado no mundo, como também pela atitude de um homem recebemos a reconciliação com Deus. Como vemos descrito na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 17 e 18, 20 e 21, que diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça por todos os homens para justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E também vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, o seguinte:
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é, a nossa esperança não está em que lugar, bairro, município, estado, país nascemos, crescemos e nos amadurecemos, mas sim que somos forasteiros em terra estranha, pois nosso lar nos espera. A Jerusalém espiritual está nos aguardando. Não podemos esquecer de onde fomos gerados, porque, se isso acontecer, vamos perder a direção do caminho de nossa vida eterna. É só percebermos que todos que são levados cativos a alguma coisa ou a algum lugar, se não se mantiverem firmes naquilo que acreditam, podem ser corrompidos pelas novidades daquele ambiente. É muito fácil se iludir pelas oportunidades que nos são apresentadas diante das necessidades. É muito fácil sermos conduzidos a pensamentos e atitudes errôneas contra algo ou alguém, se nossa mente estiver movida pela nossa carne. É muito fácil falarmos de algo que não conhecemos só porque alguém nos disse que era daquele jeito. É muito fácil julgar atitudes sem conhecer seus autores. É muito fácil se condicionar a lugares só para se afastar do confronto que traz a cura em nossa alma. É muito fácil dizer aquilo que Deus não disse para se manter em seu mundo de engano. É muito fácil assumir responsabilidades com as coisas dessa terra para justificar sua ausência com as coisas de Deus. É muito fácil deixar de orar, jejuar e meditar na palavra com a justificativa de não ter tempo. Perceba, o cativo que deixou-se iludir pelas coisas dessa terra sempre terá uma desculpa, sempre terá um motivo, sempre encontrará um modo de viver longe da presença daquele que o criou. Mas, quando a fome e a sede bate, ele fica desesperado, querendo que saciem essa necessidade. Porque tudo isso é momentâneo, e nada pode saciar-nos, mais que termos nossa fé voltada para o lugar de onde viemos, e de onde fomos reconciliados, e nossa futura morada. Que não fiquemos desapercebidos, mesmo diante de um tempo cativo em terra estranha. Somos peregrinos e também embaixadores de Cristo nesse lugar. E não podemos esquecer de onde viemos e que nossa expectativa, nosso caminho e nossa fé está na vida de Cristo para nos levar a Jerusalém espiritual, nossa morada eterna. Portanto, não deixe que nenhum sentimento, pensamento, palavras, atitudes, ingratidões, achismos, feridas na alma, traumas, orgulho, soberba, ganância, inveja, nenhum ataque do inimigo e uma série de distrações que tirem do alvo e do caminho da sua morada eterna. O Senhor nos condiciona a viver para Ele, nele e por Ele. Fazemos tantas coisas, mas com a grande maioria delas sem o Senhor dizer nada. E depois queremos colocar na conta dele. Hoje, Deus nos chama para refletirmos sobre esse lugar. O lugar da obediência, o lugar da promessa, o lugar do peregrino, o lugar da morada eterna. Nosso alvo é a nossa salvação. Não deixe que nada te afaste, mesmo que por pouco tempo, nesse lugar. Tudo que o Senhor tem preparado para nós remete a esse lugar. Creia, continue caminhando para Ele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Que a sua presença, Senhor, continue real, continue efetiva e continue nos mostrando aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Pai, porque nada é maior do que a sua presença. Nada é maior do que o seu querer. Nada é maior que a sua glória em nossas vidas. Sabemos que tudo está diante do seu controle e diante da sua direção.
Sabemos que tudo, Senhor, pode nos condicionar a viver de uma maneira, Pai, grandiosa e gloriosa. Então, Pai, leva-nos a esse entendimento, de não ficarmos presos às coisas, às situações, às dificuldades, porque nós, ainda peregrinos, nós, Pai, não somos escravos do medo, mas, Pai, nós somos teus filhos, escolhidos para que haja a manifestação da sua glória. Então, não deixe com que nada nos prenda, Senhor, à realidade deste mundo, mas antes nos leve à revelação do seu senhorio, da sua graça e da sua glória em nossas vidas. Vá ao encontro de cada, Senhor, um dos teus filhos, que eles se movam, Pai, se movam, Senhor querido, no caminho e a caminho da salvação, para que nada, Senhor, nada os prenda, mas antes tudo, Senhor, seja liberado para louvor da sua glória. Que venha o seu reino, que seja feito o seu querer e a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, nada, Senhor, ser do nosso jeito, mas tudo conforme o seu querer e tudo conforme a sua vontade. Muito obrigado, Pai. Somos gratos por mais este dia, somos gratos pela sua presença e pelo seu amor. Consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos, em tudo o que pensarmos e em tudo o que falarmos. Muito obrigado, Senhor. Consagramos nossa vida, consagramos os nossos pensamentos, palavras, nossa audição, todos os nossos sentidos, para que em mais este dia o seu nome seja glorificado e através disso, Senhor, pessoas sejam salvas e resgatadas a Ti. Muito obrigado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.